O que fazer quando você se sente paralisado por medo? Não só aquele medo em uma situação de emergência, mas medo da vida, medo de sonhar, medo de programar ideias, de agir sobre as coisas. É sobre isso que vamos conversar hoje. É claro que esse é um tema muito amplo, cada pessoa tem a sua história, os seus próprios desafios, então o que eu vou trazer aqui para você é uma explicação mais geral de quais são os cuidados que nós temos que tomar para que o medo simplesmente não nos engula por completo. Bom, antes de começarmos, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento humano. Tudo que você precisa saber sobre o meu trabalho está aqui na descrição. A ideia do vídeo de hoje veio de uma inscrita do canal que mandou uma mensagem para mim lá no meu Instagram. E ela disse o seguinte, eu não vou identificá-la, mas ela disse o seguinte: Oi Júlio, te conheci no podcast do Lutz e desde então tenho ouvido seus vídeos e sinceramente tem me ajudado bastante. Tenho 59 anos e o medo sempre me paralisou. Procurei vídeos seus que falassem especificamente sobre medo, mas não achei. Vi sobre ansiedade, que me ajudou muito. Quando você fala sobre escutar o nosso coração, muitas vezes sei, mas o medo de agir é tão grande que fico confusa se meu coração está me dando um sinal para não agir. Caso tenha algum vídeo sobre medo, poderia me falar onde eu acho? Pois bem, minha cara, você acabou de achar. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo que utilizaria a mensagem dela para puxar esse assunto com vocês. Até porque talvez o caso dela seja muito próximo do caso em que você está. E vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto com calma agora. Por que o medo ele é algo que pode sair do controle? Bom, antes de mais nada, a gente tem que partir do princípio fundamental de que medo é saudável. Tá? O medo é, óbvio, um mecanismo de sobrevivência. Se a gente não tem medo de nada, a gente vai acabar se machucando, vai acabar passando dos nossos limites e cometendo erros que podem, inclusive, custar a nossa vida. Logo, nós temos que entender que o medo exagerado é como se fosse um mecanismo que foi desregulado. Imagine que você simplesmente perdeu o controle daquele mecanismo natural, assim como a ansiedade, como nós já conversamos anteriormente. A ansiedade é um mecanismo natural do corpo, o problema é quando você perde o controle ou esse mecanismo se desregula. A mesma coisa acontece com o medo. A base de um medo desregulado pode gerar uma série de transtornos na sua vida, pode gerar fobias, pode gerar uma série de outras derivações fóbicas que a gente pode conversar em outros vídeos também. Vou dar um exemplo. Geralmente, o medo ele surge a partir de algum tipo de trauma, certo? Por quê? Porque reza a lenda no ditado que gato escaldado tem medo de água fria, né? Ou seja, quando você tenta fazer alguma coisa e não consegue, e a experiência de não ter conseguido foi desagradável para você, aquilo pode gerar uma mancha negativa em você. Dependendo da intensidade daquilo, pode gerar um trauma em você. Isso significa que você, da próxima vez que tiver que fazer aquela coisa, você já vai ficar mais receoso, porque você não sabe se é uma boa ideia, você já fez antes e já deu errado. É basicamente assim que o medo começa a ganhar territórios dentro da sua mente. Para tornar esse exemplo um pouco mais palpável, vamos imaginar que você é apaixonado por outra pessoa, você é apaixonada por outra pessoa, e você vai lá e se declara para aquela pessoa com a esperança de que você fique com ela. E ela diz que não vai ficar com você, e pior, ela te distrata, tira sarro de você. Aquilo te machuca profundamente, te arranca um pedaço do coração. É claro que se você passou por isso, da próxima vez que você começar a gostar de alguém, as chances de você ir lá e falar com ela são muito menores. Por quê? Porque você já passou por um trauma muito ruim e você não quer executar essa mesma coisa com outra pessoa. Só que qual é o problema quando você cede a este medo? Quando você decide não fazer mais isso porque você já se machucou uma vez, o que pode acontecer é que esse medo começa a espalhar raízes. Ou seja, o seu medo, vamos usar esse exemplo que eu utilizei, é de você ser ridicularizado por alguém que você está apaixonado, certo? Você tentou uma vez, deu errado, poxa, você sofreu muito, chorou muito, foi terrível para você, então você não quer fazer de novo. Só que, assim como você foi ridicularizado por alguém que você estava gostando, talvez isso aconteça quando você tente fazer um novo amigo. E aí você fala, ixi, então eu acho que eu não vou nem tentar conhecer novas pessoas, porque eu também não quero passar pela mesma dor que eu já passei. Aí daqui a pouco, você começa a ficar com medo dos seus amigos começarem a te rejeitar. E você começa a se distanciar deles, porque você não quer mais sentir aquela mesma dor que você sentiu lá no começo. Daqui a pouco você olha para os seus familiares e começa a sentir que, poxa, será que eles em algum momento vão me distratar? É melhor eu me manter distante. Então, o que está acontecendo aqui? Você vai cedendo espaço para o medo.
Um medo que começou em um trauma vai lentamente fazendo metástase, como um tumor, como um câncer, ele vai se espalhando por outras áreas da sua vida e quando você vê, você está sitiado, você está cercado. Isso acontece com muitas pessoas, especialmente na área afetiva. Pessoas que, por exemplo, passaram por uma traição, dificilmente conseguem confiar em um próximo parceiro, em uma próxima parceira. Só que, ao não confiarem em um próximo ou próxima parceira, eles têm um relacionamento de baixa qualidade que aumenta a chance de traição e aumenta a chance de dar errado. E aí eles se frustram no processo e daqui a pouco se tornam sozinhos, solitários e não querem mais estar com ninguém em suas vidas, mesmo sentindo falta. Esse é um atestado de que o medo ganhou. Pois bem, essa é a primeira forma que nós temos que entender que o medo se apresenta, né? Quando você sofre alguma coisa e essa coisa dói muito e você não quer sentir mais aquilo. Uma outra forma é simplesmente o medo do desconhecido, né? Esses medos, eles são sempre baseados em alguns critérios muito simplistas, tá? Esse medo que eu citei para você é o medo da rejeição, né? O medo de ser rejeitado por alguém. É uma coisa muito forte para nós. Ser rejeitado é um dos grandes medos da natureza humana, né? Um outro medo que nós temos é o medo de sermos insuficientes, ou seja, de uma situação exigir algo de nós e a gente não ter as ferramentas para aquilo e passar vergonha, ser rejeitado. Pois bem, o medo de ser insuficiente é o que muitas vezes trava uma pessoa de fazer uma palestra, apresentar um trabalho na sala de aula, fazer parte de um coral, ou seja, tudo aquilo que tem correlação a mostrar-se para os outros, né, ou até quem sabe fazer uma corrida, fazer uma prova, fazer um concurso. Geralmente, quando você vai ser avaliado, existe uma certa dose de medo, de caramba, será que eu consigo? Será que eu vou ser bom o suficiente? E aí o que acontece é que muitas pessoas preferem não passar por esse desconforto. Elas preferem sequer lidar com esta possibilidade de serem insuficientes. E aí o que acontece? Mas é engraçado porque o medo ele cria um negócio que eu acho fascinante do ponto de vista comportamental, que são as profecias autorrealizáveis. O que é isso? Pensa comigo. Por medo de falhar na prova, você não faz a prova. E aí você falha porque você não passa naquilo que você precisa. Com medo de ser um fracassado, você não faz. E então se torna um fracassado por não ter feito. E é interessantíssimo você observar isso porque a maior parte das pessoas que estão presas em um ciclo de medo, elas não percebem que estão como uma Ouroboros, né, uma cobra mordendo o próprio rabo, dando voltas e voltas e consolidando o seu medo cada vez mais. Porque quanto mais você tem medo de fracassar, mais você fracassa, mais você tem medo de fracassar, mais você fracassa e a intensidade vai se expandindo para todas as áreas da vida e o que acontece é que a vida passa. E aí talvez décadas tenham passado e você não fez nada, você ficou paralisado, você ficou travado, as coisas não avançaram. Isso não é uma questão de justiça para com os outros, mas é injusto com você. É injusto que você não esteja fazendo aquilo que você sente que deveria fazer com a sua vida. Os outros não têm nada a ver. A expectativa alheia tanto faz. Mas, poxa vida, provavelmente você só tem essa vida aqui para curtir. Só tem esse momento para fazer as coisas que você deveria fazer, os testes que você deveria sobrepor, os desafios que você deveria superar. E, é claro, as conquistas que você deveria também conquistar. E passar em branco e não fazer nada disso é como, sei lá, pegar um lindo prato de um restaurante e jogar no chão e simplesmente ir embora. Pois bem, então entendendo essa situação, talvez você aí esteja nesta conduta, talvez você esteja tomado pelo medo. E lembre-se, tá? Medo se camufla muito como raiva, tá? Tem muitas pessoas que morrem de medo, sentem vergonha de sentir medo e transformam este medo em ressentimento, em raiva. E elas começam a atacar os outros para se proteger. Isso acontece também. Mas esse é papo para outra hora. Mas, pois bem, o ponto aqui é que, ok, Júlio, eu confesso, eu estou tomado por medo, eu tenho deixado de fazer as minhas coisas porque me falta coragem. O que eu faço? Bom, para isso, o primeiro passo é o seguinte, tá? Se você já tentou sair do lugar onde você está e você não consegue, se você já fez tudo o que você podia para superar o medo e ele toma conta de você e você não consegue, está na hora de procurar por ajuda. Então, quem sabe buscar por um terapeuta, buscar por um psiquiatra, buscar por pessoas que podem te ajudar a dar esse salto inicial para depois você seguir sozinho.
tá? Agora, se você não está neste ponto, se você sabe que tem algumas coisas que você tem medo, que você precisa fazer, decisões que você está fugindo e não está tomando, mas que você ainda tem força para, acho que eu consigo sozinho, bom, o que você pode fazer é o seguinte, assim como no processo de tratamento fóbico, existe uma aproximação gradual ao elemento estressor. Por exemplo, imaginemos, eu vou utilizando de exemplos aqui para quem sabe você se identificar. Imaginemos que você tem medo de fazer uma palestra, apresentar um trabalho na frente de outras pessoas, apresentar um projeto numa reunião de trabalho. Como é que você supera isso? Bom, o que você pode fazer é ir gradativamente intensificando os seus desafios até chegar lá. Não é do dia para a noite que você decide correr uma maratona, bota um tênis e sai correndo. Não funciona assim, certo? Ou seja, você precisa começar no seu 1 km, 2 km, 5 km, e assim você vai indo até chegar aos 42. Não é do dia para a noite. Logo, o que você pode fazer, utilizando o exemplo de uma apresentação de trabalho, é o primeiro passo, aprender a apresentar aquilo sozinho. Você coloca ali os slides, né, na tua casa e fica treinando como se houvesse uma plateia imaginária. Depois disso, você chama alguém da sua confiança, seja sua esposa, seu marido, um amigo, uma amiga, bota ele sentadinho ali e você vai apresentar para ele aquela situação. Depois disso, quem sabe, você chama 2 ou 3 pessoas a mais, faz uma turminha de 4 ali para ouvir você falar sobre aquela apresentação. O que a gente está fazendo aqui? A gente está dando passinhos controlados para te colocar numa zona de desafio, de desconforto, mas não tão grande a ponto de você espanar, de você querer voltar para trás. Então, sempre que você quer superar um medo, você tem que dar pequenos passinhos em direção ao grande desafio. Mas eu não vou ser hipócrita aqui. Existem algumas decisões que tem que ser vai ou racha, né? Existem pessoas que estão postergando decisões por muito tempo em suas vidas. E existem decisões que simplesmente não têm como ser tomadas de maneira gradativa. Existe apenas eu acho que para que você possa tomar uma decisão cuja característica dessa decisão você já tem fugido há muitos anos, a melhor coisa que você pode fazer é fortalecer a tua base filosófica, entender o que você merece nessa vida e o que você não merece nessa vida, entender que o seu tempo é finito e que ele não é devolvido. Dinheiro se ganha de novo, coisas se compra de novo. Tempo, ninguém nunca comprou um segundo a mais, além do que ele já tinha naquela expectativa de vida. Então, o seu tempo é o item mais valioso que você tem e se você está há muito tempo já postergando decisões, em algum momento, desculpa o termo, elas vão te morder na bunda. Elas vão fazer você pagar o preço. E sabe qual é o maior preço que existe nessa vida? Sabe qual é a maior punição que existe na vida de uma pessoa neste planeta? O arrependimento. Sentir que você deveria ter sido alguém e você não foi. Sentir que você teria que ter feito determinada coisa e você não fez. O arrependimento te acompanha para o resto da vida. Pensa comigo. Se você tem medo, por exemplo, de, você está num relacionamento péssimo, que você sabe que não tem futuro, e você tem que se divorciar. É a única alternativa, você já tentou de tudo, mas você não tem coragem de divorciar-se da pessoa porque você tem medo do sofrimento, do desconhecido. Será que é melhor você passar, vamos jogar alto aí, 1 ano sofrendo mal pra caramba por ter se separado, ou décadas sofrendo de maneira dosificada, todos os dias tomando um copinho de veneno? Pois bem, lembre-se, o medo é irracional e ele te coloca tomando essa dosagem de veneno todos os dias. Talvez seja a hora de resolver as coisas. Porque deixa eu te contar uma coisa, assim, cá entre nós, tá? Ninguém vai fazer isso por você. Honestamente, as pessoas gostam de você. Seus familiares podem até te amar. Mas a única pessoa responsável por você é você. Ninguém vai pegar na tua mão e fazer acontecer. Então vai lá e faz. Senão, assim como numa guerra, o medo vai ganhando territórios e vai chegar uma hora que fica tarde demais. Pois bem, eu espero que eu tenha trazido uma reflexão válida para você. Se você tiver algum relato relacionado ao que eu conversei, coloque nos comentários aqui embaixo. É sempre bom ouvir um pouco das experiências das pessoas que estão à nossa volta. E se você quiser conhecer mais sobre esse conteúdo, é só clicar no botão de se inscrever e ver os vídeos aqui do canal. Agradeço
aos 200 mil inscritos que esse canal bateu. Fico muito feliz em saber que vocês valoram este conteúdo. E eu fico muito feliz de saber também que eu posso continuar fazendo eles ad infinito. Afinal, eu gosto de estar aqui com vocês. Nos vemos muito em breve.